TV. Sigam os conselhos do Serviço Nacional de Saúde. Lavem as mãos com frequência, com água e sabão. Ao tossir ou expirar, tapem a boca e o nariz com o lenço ou com o braço, e não com as mãos. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca. Desinfete com álcool todos os objetos que são utilizados com frequência. Evite a aglomeração de pessoas, respeite o distanciamento social. Se tiver que sair, use máscara. Príncipe TV. Hoje nós temos como convidado o Elias Costa, natural da Ilha do Príncipe. Nós vamos debruçar sobre algum tema a nível nacional e também regional. Bom dia, Elias. Seja bem-vindo e agradeço desde já por ter aceito o nosso convite da Príncipe TV. Muito bom dia. Eu também agradeço o vosso convite. Estou a gostar do trabalho que vocês têm feito. Incentivo esse tipo de iniciativa de forma a dar oportunidade aos cidadãos são-tomenses e principalmente do Príncipe para pronunciarem sobre os mais diversos temas que podem ser de interesse para a sociedade são-tomense e especialmente do Príncipe. Nós estamos mal habituados já há alguns anos de que as pessoas não devem pronunciar com abertura, com franqueza, com frontalidade. As pessoas tinham medo no passado de serem perseguidas e ainda hoje verifica-se isso em algumas partes de São Tomé, especialmente do Príncipe, e isso é um problema muito sério. Por isso mesmo que o vosso programa é de extrema importância. É bom não termos medo de nada. As pessoas devem falar abertamente e em total liberdade. Ok. Nós vamos começar de São Tomé para o Príncipe, ou seja, step by step, vamos cair na Ilha do Príncipe. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: nós vivemos um tempo complicado e de veras complicado, que é da pandemia do Covid-19, e temos dificuldade, porque o Estado de São Tomé é um Estado que depende de quase tudo, absoluto. Como que tem visto o desempenho do atual governo? Ora bem, eu francamente considero que não tem sido mau. Atenção, digo não. Quer dizer, poderia ter sido melhor. Poderia ser melhor. Mas esse tipo de desempenho também se verificou em vários países do mundo, inclusive até nos Estados Unidos, no Brasil. Nós temos governos que começaram com um mau desempenho e depois foram melhorando aos poucos. Mas no caso São Tomense, eu acho que as primeiras decisões foram bem tomadas. Se nós pegamos, por exemplo, numa escala de 0 a 10, daria uma nota, se calhar, de 8 ao governo, pelo desempenho. Eu daria uma nota de 6,5. 6,5. Ok. porque nós ultimamente temos nas redes sociais, a nível de canais de comunicação, é que o governo tem falhado não a nível de distribuição ou a nível de... Ou seja, o governo tem pecado a nível da comunicação. Exatamente. Isso e que é algo que eu e qualquer outra pessoa, o São Tomense, acho que é muito importante, que o governo não está a comunicar bem. Acha que o governo devia, se calhar, ter uma outra forma de comunicação, como se calhar o primeiro-ministro assumir diretamente ele, a única pessoa, a forma de comunicação, ou seja, ele é o senhor que assume diretamente tudo o que houver com a questão do Covid-19, e escolhendo, por exemplo, o ministro da Saúde e o ministro da Presidência, que é o Ando Castro, que é o porta-voz do governo nesse caso. Eu acho que não.
Não é necessário, porque o governo todo deve estar empenhado. O Ministro da Saúde é a pessoa que está mais no terreno, que está mais em contacto com as equipes médicas, que acompanha, e ele também é médico, e acompanha de perto tudo quanto tem vindo a acontecer. Além disso, também está em contacto com os responsáveis das agências de cooperação, como nesse caso a OMS, e não só, a PNUD, a Unicef, que têm preocupações na área social e que muito apoiam São Tomé e Príncipe. Mas a questão é que ultimamente só um ponto é que ultimamente, no último comunicado, por exemplo, do governo regional do Príncipe, fez essa menção, ou seja, achou que por bem o primeiro-ministro devia assumir a rédea das coisas, ou seja, achou que os ministros ou o porta-voz do Conselho de Ministros por aí fora não está a comunicar muito bem. O governo regional fez menção a isso, ou seja, Tosé Cassandra disse que claramente que achava por bem, e isto foi uma notícia clara na TVS, que acho por bem que nós achamos por bem que seja o primeiro-ministro a assumir a rédea das coisas para as coisas funcionarem como deve ser, porque há desinformação, há contradição, e isso não nos facilita a nível de tratamento dos dados, não conseguimos ter uma noção daquilo que tem que ser. Acha que isso devia ser assim, ou conforme está sendo feito pelo primeiro-ministro, dando liberdade a cada departamento continuar a sua intervenção, era melhor? Não, o que falta é só uma melhor coordenação. Dou exemplo de Angola, que o governo criou uma comissão interministerial e colocou um ministro como chefe da comissão. Portanto, é a pessoa que dialoga com o presidente da República e é a pessoa que coordena os outros ministros e secretários de Estado nessa matéria. Agora, falta coordenação. Agora, concentrar toda a comunicação sobre a Covid-19 na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro é desnecessário. Ele tem outros assuntos importantes também para tratar. Quais, nesse caso, quais seriam os assuntos importantes nessa fase que nós vemos que é da pandemia? Não, nessa fase da pandemia, não é só, digamos, os problemas da Covid. Em muitos países, por exemplo, nesse caso a Guiné-Bissau, outras doenças estão a matar muito mais do que a própria Covid. Agora focaria mais na ilha de São Tomé e Príncipe. Sendo primeiro-ministro, quais são os assuntos que acha que teria mesmo patamar a nível do Covid? Ou seja, focou muito bem que o primeiro-ministro devia ter mais disponibilidade para determinadas... Ele tem que acompanhar, ele tem que coordenar essa tarefa de coordenação. E ele tem que fazer. Agora, uma vez feita a coordenação, de forma que a mensagem seja única, a mensagem a ser transmitida seja fidedigna, única, então ela pode ser transmitida tanto pelo Ministro da Saúde como pelo Ministro da Presidência. Em alguns momentos, o Primeiro-Ministro também deve aparecer para assuntos mais importantes, de maior impacto, assuntos de estratégia política, assuntos que realmente tenham um maior, digamos, alcance ou impacto na sociedade. Relativamente àquilo que disse bem, que essas questões são questões distribuídas, mas nós temos um problema que é que quase todo mundo, se nós vemos o feedback que é da rede social, é que o ministro, por exemplo, da presidência, o porta-voz do Conselho de Ministros, o André Castro, tem falhado a nível de comunicação, ou seja, não tem passado a mensagem como deveria ter passado. E a questão é essa mesmo, é que as pessoas alegam que o governo até pode estar a trabalhar bem, mas há erro de comunicação. E quando há erro de comunicação, claro, não funciona. Existindo erros de comunicação, isso é preocupante. Agora, eu diria o seguinte, nesse momento, e eu, durante os últimos anos,
desde 2017 que eu tenho vindo a bater nesse assunto. O início das obras do hospital, né, o Hospital Central em São Tomé e Príncipe já deviam ter começado há muito tempo. Esse dinheiro está garantido desde o início de 2017. Mas garantido por quê? Garantido, aliás, comum por alguma entidade privada? Pelo fundo de cooperação, o fundo do Kuwait. Esse dinheiro, financiamento, foi aprovado em 2016. Mas aquilo que se alega ultimamente é que aquele dinheiro foi aprovado, mas nunca foi colocado no Estado São Tomense, no fundo do Estado São Tomense. O Estado São Tomense é que não avançou com o projeto, desde o anterior governo. O anterior governo Patrício Trovoada não avançou com o projeto. Limitou-se a fazer umas manobras de forma a permitir que os prestadores de serviço fossem da sua conveniência, porque o dinheiro não é dado ao governo São Tomense. Aquilo, por exemplo, que muitos São Tomenses colocam é que, na prática, nós tínhamos um governo que, a nível de gestão, parecia que estava a caminhar bem, ou seja, estava a gerir muito bem os negócios públicos. Mas chegamos a um ponto que é um governo que pega 17 milhões de euros e investe na criação de um banco central, uma infraestrutura de um banco central. Acha que optou bem, sabendo que... Não, foi um crime. Do meu ponto de vista... Falta hospital, claro. A nível de saneamento básico, falta água, falta luz, quer dizer, quase tudo. E investem 17 milhões num hospital, aliás, num banco central. Os 17 milhões que agora fazem falta. E fazem falta no hospital, na saúde. E pior disso tudo é que, por isso que eu dou a nota de 6,5, porque eu, se fosse membro deste governo, teria como prioridade... Não, mas a questão é que o investimento de 17 milhões foi feito com o anterior governo. Exatamente. O atual governo chega e encontra a fatura de 17 milhões. Exatamente, mas o atual governo deveria ter encarado esse dossiê como prioritário. Portanto, logo no primeiro mês, deveria ter enviado alguém do governo ao Kuwait para fazer o levantamento da situação, fazer alterações ao projeto, porque obviamente o projeto está... Eu acho que essa questão a nível do fundo do Kuwait foi esclarecida pelo embaixador. A questão é que o governo, sim, São Tomense pediu esse fundo, que era nem era 17, era 18 milhões, creio eu, e o Kuwait disse claramente que não acreditou esse valor na conta do governo São Tomense. Aquilo que se passa é que o governo São Tomense, gerido por o anterior governo gerido por Patrício Trovoada, é que, no fundo de São Tomense, ou seja, nos 17 milhões de São Tomé e Príncipe poupado, o governo tinha das duas uma, ou criar outras infraestruturas, ou criar o Banco Central, a infraestrutura do Banco Central. E o governo optou por criar essa infraestrutura do Banco Central. E o fundo do Kuwait, por exemplo, continua intacto, ou seja, o Kuwait não custou quase nada. Claro. Aquilo que é o dinheiro de São Tomé e Príncipe. Mas é óbvio. Quando não havia hospital, havia... Mas é óbvio. Esse dinheiro, portanto, duas coisas erradas, no meu ponto de vista. Sim, sim. Primeiro, a construção do Banco Central foi um crime totalmente. E que até hoje eu aguardo que esse processo avance em tribunal para que sejam encontrados culpados e punidos. Isso foi um crime. Esse dinheiro agora faz falta para o sector da saúde. O segundo dossiê que eu também considero que é um crime é que, como é possível um Estado, nas condições de São Tomé e Príncipe, deixar um financiamento desses, do fundo do Kuwait, para criar infraestruturas boas para atendimento ao povo e não fez? Isso é crime. Isso é crime. Tendo levado o próprio fundo a cobrar taxas de juros e o dinheiro não foi utilizado. Vejam bem, com pagamentos antecipados a prestadores de serviço
sem que eles tenham prestado qualquer tipo de serviço. Uhum. Bom, isso já é crime. Isto é crime. Nesse aspecto, eu não sou brando com o anterior governo, e com este governo eu acho que ele deveria, desde o início, logo no primeiro mês, deveria ter clarificado a sua posição. Mas a questão é que o governo clarificou a sua posição quando diretamente falou com o Ministério Público, com o Procurador-Geral da República, e disse: Claro. olha, nós chegamos e encontramos esta ilegalidade, que é um valor que devia estar acreditado, ou que se calhar já foi acreditado na conta de Santo Tomé, Claro. e não aparece. Mas o Ministério Público não pode fazer nada. O Ministério Público, nesse aspecto, pode, obviamente, realizar um inquérito. Mas não é competência do Ministério Público enviar equipa ou um quadro do governo ao Kuwait, renegociar a dívida, o empréstimo nesse caso. A questão é que o governo solicitou diretamente ao Kuwait esse esclarecimento dessa questão do fundo para investimento no hospital. E o Kuwait respondeu a dizer que, de facto, tem um valor em causa para apoiar o Santo Tomé e Príncipe, mas só gastou apenas milhares de euros. Ou seja, o fundo é diretamente acreditado na conta de Santo Tomé. Aquilo está lá, o dinheiro está lá. Mas lá. Faltou para que o dinheiro fosse acreditado na conta de São Tomé e que fosse gerido nesse caso. É que o dinheiro não pode ser entregue ao Estado São Tomense. O dinheiro é pago aos prestadores do serviço. Ou seja, exatamente. Ou seja, tinha que ser o Estado São Tomense, o atual governo, em representação do Estado, a contactar com o fundo do Kuwait e dizer: olha, os anteriores prestadores de serviços que foram contratados através de um concurso que eles dizem que foi internacional, nós anulamos esse concurso. Vamos realizar um outro concurso dentro de um mês, por exemplo. Está a ver o espírito de ação. Exatamente. Mas informamos que comunicamos o Ministério Público para investigar eventuais irregularidades. Exatamente. Mas queremos avançar com esse processo. Vamos enviar uma equipa já na próxima semana com técnicos. Exatamente. Com uma proposta de renegociação. 18 milhões são muito, é muito dinheiro para isto. Olha, ou então, 18 milhões, sim, ficamos com os 18 milhões. Mas construímos um hospital no Príncipe. Exatamente. É verdade, mas aquilo que mais é um hospital de referência, se calhar com o valor em causa, se calhar é hospital, é água, é luz e por aí fora. Bastante 2 milhões para o Príncipe, teríamos um excelente hospital. Mas agora, se nós formos dotar dois prismas que são o Príncipe e São Tomé, muitos alegam que o Príncipe já atingiu o desenvolvimento sustentável, ou seja, o patamar máximo da sustentabilidade. Isso é verdade? É falso. E por que é falso? Totalmente falso. E por que é falso? Repara uma coisa. Primeiro de tudo, o Príncipe está numa situação de veras preocupante. Quais, nesse caso? Muito Quais são os aspectos que pode tocar e que seja... Sim. O próprio Estatuto Político-Administrativo da região do Príncipe, que lá vulgarmente chama-se de autonomia, é preocupante. Por quê? Porque acrescentou mais um aspecto de insularidade. O Príncipe não tem dupla insularidade. O Príncipe sofre de tripla insularidade. Mas... O Príncipe agora já não participa já não faz parte do núcleo de decisão a nível nacional. Ou seja, o presidente do governo regional não assiste às reuniões do Conselho de Ministros.
Não é convidado para nada. Não tem palavra nenhuma a dizer. Mas ele é convidado pelo Conselho do Estado, nesse caso. Que é Mas um o órgão Conselho do Estado é simplesmente um órgão consultivo para as consultivo. questões que o Presidente da República quiser. Mais nada. Mas nós também vamos ver se formos pela orgânica do governo da Assembleia, o Príncipe tem 5 deputados. E 5 deputados já é qualquer coisa, como dizer, nós podemos contribuir para a decisão ou não. Mas nós sabemos como funciona a política em São Tomé e Príncipe. Esses deputados obedecem à disciplina partidária. E esses deputados não participam de forma ativa, digamos, nos órgãos que, nesse caso, têm que ser os órgãos do governo, ou seja, o Conselho de Ministros, logo que é o órgão fundamental. Normalmente há sempre um elemento do príncipe no governo. Neste caso, lá está a doutora Graça. Mas sim, nós sabemos que há um mau relacionamento entre a doutora Graça e o governo regional, nomeadamente o TOSA. Mas isso é outro dossiê. Agora, a doutora Graça não tem mandato de representação do príncipe. Mas quem tem mandato de representação aquilo que nós podemos concluir é que, havendo um mau relacionamento do governo central e do governo regional, devia-se criar uma ponte, ou seja, devia-se puxar por alguém que pudesse fazer essa ponte. E por que não seria a doutora Graça? Para fazer essa ponte. A doutora Graça, acho que está disponível para fazer essa ponte. E acho que mas o governo do príncipe não quer. Mas o governo então peca. O governo do príncipe é que peca. Peca imensamente. Peca imensamente. Mas esse pecado haverá redimissão ou é um pecado... Só com o novo presidente do governo regional. Só com o novo. Com o Tosé não é possível. Já se viu que não é possível. Por quê? Não é possível porque ele tem um mau relacionamento pessoal com a doutora Graça. Então acha que, por exemplo, Tosé não aguenta, ou seja, não leva, como dizem os portugueses, não leva desaforo para casa, não aguenta ser criticado nesse caso? Não, Tosé é um ditador, completamente. Príncipe TV. Eu quero, com este vídeo, apelar à população de São Tomé e Príncipe. Temos e devemos seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Sejamos obedientes, vamos acatar as medidas. Porque é muito importante lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Vamos ficar em casa. Ficar em casa nessa altura é para o nosso próprio bem. Usar as máscaras e evitar aglomeração de grupos. Melhor ainda é ficar em casa. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Isso eu estou a ser muito franco. Tosé é um ditador completamente. Tosé não ouve conselhos de ninguém. Tosé faz aquilo que lhe manda na telha. Ele sente medo de pessoas que o criticam. Mesmo quando a crítica tem uma base construtiva, o Tosé pura e simplesmente não aceita. Mas nós podemos colocar outra questão, que é como é que um ditador ganha constantemente as eleições? Com a ditadura ganha-se. Mas é muito fácil. Mas primeiro de tudo, é preciso ir ver como o processo funciona, o processo eleitoral. O processo eleitoral, ele ganha as eleições através de compra do voto. Eu vi em 2010, eles enviam caminhões para ir recolher eleitores, coisa que é crime ao abrigo da lei eleitoral. Recolhem eleitores de várias localidades, concentram-nos, recolhem os cartões, as pessoas recebem o banho, está a ver?
e depois não se sabe se essas pessoas, elas próprias, Então, vão lá votar. Portanto, então- é um processo que está viciado logo à partida. Então, mas Quem tem o poder no príncipe... se nós chegamos a essa conclusão de que TOS é de facto o. Não, eu vi. Porque é Eu uma vi. representante do governo regional, mas é o MPP que é o partido. Se o MPP faz isso, ou se o José faz isso, nós não há alguma instância que se possa recorrer e dizer que isto é crime. Por exemplo, que o governo regional está subordinado pelo Estatuto e pela Constituição ao governo central. Acha que o governo, por exemplo, acha que o governo central não podia fazer alguma coisa, o Estado santomense, nesse caso, não podia fazer alguma coisa, se há, e de facto, esses elementos que diz que o governo regional compra votos ou falsifica ou isto mais aquilo. Acha que o Estado santomense não podia intervir diretamente? Eu acho que sim. Mais do que isso, eu sou favorável a uma alteração da lei eleitoral. Eu sou favorável a uma alteração da lei de partidos políticos. Porque não é possível nós termos uma lei de partido, um país que realmente se pode considerar como país, e, entretanto, existir, por exemplo, o maior partido da oposição, que ainda, em termos de eleitores, é o maior partido com sede, com assento na Assembleia Nacional, com dois indivíduos que dizem que são presidentes. Um em São Tomé e outro na diáspora. Isso é crime. Isso é um grave crime. Portanto, é presidente aquele que o Tribunal Constitucional... É possível citar o nome desses indivíduos ou não? Não, claro que sim. Patrício Trovoada é um criminoso. Porque ele, se não respeita as decisões do Tribunal Constitucional, ele está a dizer que não respeita os são-tomenses. Mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de assistir a algumas entrevistas do Patrício Trovoada, como assisto de todos, quase, claro. E ele cita é o seguinte, ele diz que o Tribunal está a mando do governo. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. Ou ele ao dizer que não, repara uma coisa, o Tribunal Constitucional, os membros do Tribunal Constitucional são indicados pela Assembleia Nacional. Sim. Bom, se não reconhece o Tribunal Constitucional, então não reconhece a Assembleia Nacional. Se não reconhece a Assembleia Nacional, não reconhece o governo. Se não reconhece o governo, nem a Assembleia Nacional, nem sequer reconhece o Estado São Tomense. Portanto, é uma postura criminosa e realmente que não leva a lado nenhum. E por isso que eu digo que há muita coisa que deve ser. Mas, voltando para a questão do príncipe, eu lhe disse que começamos pelo próprio estatuto. As coisas estão muito mal em nível desse estatuto. A Ilha do Príncipe já não tem assento nos órgãos vitais de decisão do país. Não tem assento. Não é ouvido para nada. É ignorado, é excluído. Pegam no telefone e ligam. Oh, Zé, então, temos aqui um assunto, casos esporádicos. E na maior parte dos casos, para comunicá-lo das decisões. Ou quando querem um simples... A questão, aquilo ponto que tenho visto relativamente, tenho lido também relativamente a essa questão é que dizem que o governo regional tem um mau relacionamento com o governo central. Isso é notório, toda a gente sabe. Sim, nós sabemos disso. Mas as coisas não podem ser colocadas a nível do relacionamento. As coisas têm de ser colocadas a nível da lei. Sim, mas o estatuto político administrativo. Nós podemos, por exemplo, citar a Madeira e os Açores em Portugal, claro, que tem o seu estatuto, tem os seus presidentes, isto e mais aquilo. Mas há uma questão que é bom relacionamento. Nós vemos agora, por exemplo... Madeira tem um ministro para a região. Tá bom. É diferente. E esse ministro não só faz a ponte com o presidente da República, mas com o próprio governo.
mas E pela, esse ministro participa pela em básica, conselhos de ministros. mas se nós formos pela básica do senso comum, há um ministro em São Tomé que faz essa ponte, que é o ministro da Administração Interna, que, por norma, é quem coordena o território a nível interno e que faz essa ponte. Mas a questão é que tanto o governo central como o governo regional há claramente um azedume. Porquê? Porque nós temos uma ala clara, que é do Príncipe, que é do ADI. Isso é inegável, tanto é que o ADI tem 3 deputados na região do Príncipe. E temos um atual poder, mas a questão é que o atual poder central diz que, imaginemos, que Tosa não dá abertura para essa boa lidação. E nós Claro chegamos... que não dá. Ele não dá nenhuma abertura. Então, nesse caso, Tosa é... Porque ele tem projetos pessoais. Mas é todo o mal da vida, nesse caso. Esse é o mal de tudo. Repara, Tosa teve 14 anos de oportunidade. Se ele ficar mais 2 anos até o final do mandato, serão 16 anos de oportunidade que ele deitou ao lixo. Vamos fazer claramente aquilo que é um balanço. Tosa costuma dizer, e ele tem dito, que a rede pré-escolar agora é mais ampla. Mas isto é falso. Porquê? Não foi um projeto do governo regional. Foi um projeto de quem? Isso é um projeto do governo central. Se nós formos ver os dados estatísticos, a rede escola pré-escolar também cresceu em todos os distritos. O governo regional não utilizou fundos próprios. Eu vi uma entrevista do Tosé Cassandra, o presidente do governo regional, há dias atrás, em que fala-se, pronto, ele falou de que o Príncipe teve um sinal altamente positivo durante a sua governação, com criações de rede escolar, de boa governação, de boa gestão. O que foi feito no Príncipe e em São Tomé. Então, são projetos financiados pelo governo central. Mas este projeto, digamos, estruturante, que foi feito no Príncipe, basicamente... Pelo governo central. Pode ter sido durante o mandato dele, de Tosé, coincidiu com o mandato de Tosé, mas não é um projeto, digamos, de iniciativa do governo regional. Está a ver? É um projeto do governo central que o governo regional disse, sim, é isso mesmo, queremos isso, ótimo, força, avance. E por outro lado, tudo bem. Nós chegamos num dogma que é estamos a ver uma situação muito difícil para qualquer tipo de país nesse instante. Mas, entretanto, nós temos o HBD que despediu o 100 pessoas e vai despedir possivelmente mais tarde 100 pessoas. E o HBD já está na ilha desde cerca de 2010, dessa altura. Ele contribuiu a nível de impostos, criação de emprego, impostos não estatal, mas individual, que é pagamento desconto de qualquer pessoa que esteja a trabalhar para o governo regional. Aqui a pergunta é, será que houve alguma má gestão nesse processo todo? Porque o Príncipe recebendo tanto dinheiro, nesse caso, supõe, né, do HBD, por que nesse momento enfrenta grandes dificuldades e não tem uma tesouraria robusta para responder à aflição do cidadão, nesse caso? Ora, o Tosé geriu esse processo todo muito mal. Extremamente mal. Primeiro de tudo, disseste bem, a HBD é uma empresa essencial para o Príncipe. Emprega muitas pessoas. E para além da HBD, existem outras pequenas empresas que também têm atividade no setor do turismo. Mas agora vamos ver. Para todas essas empresas, era essencial que não chegasse à Ilha do Príncipe as pessoas
infectadas com a Covid-19. Exato. Sim. O governo central, quando analisa ou quando toma as suas decisões, ele toma decisões vendo o país como um só. Não só, exatamente, sim. Portanto, se existirem pessoas de Lembá que estão infectadas, devem regressar para as suas casas em Lembá e serem confinadas. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Da mesma forma, se existirem pessoas do Príncipe que estejam infectadas, devem regressar para as suas casas no Príncipe para serem confinadas. É aí em que onde o Tosé deveria dizer, calma aí, a autonomia do Príncipe, o Estatuto permite que eu tome decisões também nesse aspecto. Eu não quero que venha ninguém. Para isso, vou tomar decisões. Mas a questão é que E a decisão prática que ele devia ter tomado... A Constituição da República é clara. Desde o momento em que o Governo, o Presidente da República e a Assembleia acertam a questão do estado de emergência, automaticamente alguns direitos de liberdade e garantia são limitados. Ou seja, Mas isso não impedia a ação do Tosé. O Tosé poderia ter feito o seguinte, repara, com $600 aluga-se uma casa em São Tomé para um mês. $600. Nesse caso, falas que é uma questão de querer fazer e não saber. Querer fazer e não fez. Resumindo, acha que Tosé é um mau gestor muito mau. E é corrupto? Corrupto e muito mau gestor. Mas mau. O Tosé é maldoso. É maldoso. Mas quando nós chegamos a essa conclusão de que ser mau gestor e corrupto, nós temos que apontar a forma mais clara aquilo que acontece ou o que aconteceu. Ou seja, o que leva o Elias, por exemplo, a pensar que Tosé é corrupto. Ora bem, vamos ver a questão. Focando nos factos concretos, atenção. Sim. Vamos lá, vamos com calma, vamos ver, quer dizer, teríamos aqui pano para horas e horas Exatamente, sim. O que não é possível, não é? Sim. Logo à partida, eu consegui, no meu ponto de vista, esclarecer que o Tosé tomou uma má ação, uma má decisão em relação, geriu mal esse dossiê da Covid-19. Permitiu que a doença fosse para a Ilha do Príncipe e ele próprio, tendo sido ele próprio, quem no início veio dizer que o Príncipe não tem condições nenhumas, hospitalares, nem técnicas, nem materiais para tratar os doentes, como é que ele não tomou a decisão de manter os doentes em São Tomé? Resultado, o que aconteceu? As empresas não são órgãos de caridade social. Claramente. A partir do momento as empresas analisam e veem como é que nós temos que nos posicionar, como é que nós vamos nos defender. Temos um governo regional que vai defender, vai lutar por nós ou não temos? Não tiveram. Que alternativas é que lhes restou? Experimentos. Mas durante esses 12 a 14 anos, nós podemos concluir que o governo, por exemplo, do MPP é um governo fraco, corrupto e de mau pensamento. É um governo sem visão, sem estratégia nenhuma. E é um governo corrupto. No meu ponto de vista, é um governo... Aquilo que eu perguntava, Elias, se Elias fosse presidente do governo nesse momento, o que faria de melhor, ou seja, o que iria de coisas essenciais para o príncipe, que é a fixação dos seus quadros, das suas pessoas que estão na diáspora. Para começar. E como é que se fixa as pessoas na Ilha do Príncipe? Tens que lhes dar um mínimo de 4 coisas essenciais. Uma, o hospital. 14 anos de governação e o Tosé não conseguiu construir. O Hospital do Príncipe não serve para nada. No Príncipe as pessoas morrem por falta de oxigênio. Oxigênio, morrem. Bom, segundo aspecto, energia elétrica. Terceiro aspecto, água potável. Quarto aspecto,
que para quem sai do estrangeiro precisa de internet para comunicar com o exterior, para trabalhar. É realmente essencial esses aspectos. Eu, por exemplo, falo no meu caso. Eu trabalho na área de desenvolvimento de softwares. Eu posso trabalhar em qualquer parte do mundo. Se fosse possível viver na Lua, eu podia me candidatar, viver na Lua e prestar serviços aqui na Terra. Resultado, por que eu então não vou à Ilha do Príncipe? É óbvio que eu não tenho mercado no Príncipe. Não tem ninguém que iria querer comprar os meus softwares. Mas pronto. Mas eu poderia dizer, é mais barato. Para ter uma casa digna, gasto $800.000 na Europa, ou na Ásia, ou na América. Com $150.000, tem uma casa digna no Príncipe. Prefiro viver no Príncipe porque tenho saúde, tenho energia, tenho água potável, tenho internet. Onde é que Tosé pôs isto? Ninguém de bom senso vai querer fixar-se no Príncipe, sendo nacional, agora estrangeiros muito menos. Muito menos. Tosé falhou. Não conseguiu criar condições para a fixação. Ultimamente, Tosé foi pragmático, claro, em anunciar que vai ser o candidato à presidência da República de São Tomé e Príncipe. Acha que tem ou vai ter alguma hipótese de ser o presidente da República? Eu, pessoalmente, acho que não. Mas seria bom que Tosé começasse por mostrar alguma modéstia. Primeiro de tudo, que é uma das coisas que já me informaram que há um grupo de pessoas que estão motivadas a apresentar uma queixa-crime contra o Tosé por usurpação de cargo, a que refere estão no Príncipe ou em São Tomé? Em São Tomé. Em São Tomé, ok. Usurpação de título que ele não tem. Tosé é mecânico de profissão. Não é nada. Isso não é mal nenhum. Está a ver a questão? Mas agora, usurpar o cargo de essas denúncias contra o Tosé baseia-se em que concretamente? Usurpação de quê? De que título de engenheiro. Título de engenheiro. Você não pode, você é mecânico. Você é mecânico. Afirma-te como mecânico. É normal. Sim, porque nós temos Lula. O Miguel Trovoada não tem licenciatura. Não, mas temos Lula da Silva que assumiu-se um grande exemplo, é que era operário e é operário. E acabou, não há problema. Acabou. Agora, é isso que eu digo, que é o problema. Quando o Tosé começa por querer mostrar aquilo que não é, e querer mostrar que fez no Príncipe coisa que não fez, isso é que é mau. Então, basicamente alguns... Repara outra coisa. Repara um aspecto essencial. Alguns desenvolvimentos, digamos, alguns pequenos desenvolvimentos alcançados no Príncipe, como posso citar, por exemplo, o aeroporto, a reestruturação da cidade de Santo Antônio do Príncipe, que eu vi, gostei e também gostei. Não é efeito do Tosé, mas é efeito estrangeiro e é efeito do governo central. Vamos ver uma coisa. Sim. O empresário sul-africano que está no Ilha Bombom, na Sundi, etc., não foi para o Príncipe ao convite de Tosé. Tosé, durante 14 anos, não consegue apresentar um único empresário que tenha ido para o Príncipe, que tenha investido uns bons milhões ao seu convite. Então, único, Tosé não tem. Então, quero-me dizer que o homem da Lua caiu mesmo da Lua, ou seja, caiu do céu. Claro. Até as pessoas costumam dizer que o que aconteceu é que, uma vez que ele já lá estava, é óbvio que ele quis alargar os seus negócios. Está a ver? Portanto, o que aconteceu foi o Tosé passou a trabalhar para ele, de certa forma. Não foi o inverso. O Tosé
ir aos Estados Unidos, à Europa, à Ásia e buscarem empresários e que investem com uma estratégia já definida, um plano definido. Não tem nada para apresentar. Chegamos à conclusão que aquele desenvolvimento que disse da Ilha do Príncipe não é nada, ou seja... Não é rigorosamente nada. É do ponto de vista de alguns minutos para terminar essa entrevista. Aquilo que eu vou fazer algumas perguntas, eu peço que seja mais curto e sucinto possível. Se fosse presidente do governo regional nessa atual pandemia, o que faria? Muito sucintamente. Bom, já disse a primeira parte, evitaria que a pandemia chegasse ao príncipe. Mas pronto, nesse momento, a pandemia já lá está no príncipe. A nível... Já está. Não há como fazer de outra forma. O que eu faria teria evitado o impacto dos despedimentos dos funcionários, exato, principalmente da HBD. É dever do governo regional, tal como aconteceu em todos os países do mundo, criar um plano de ajuda financeira. Exato, financeira. E negociar com as empresas, nesse caso com a HBD, de forma que o governo regional avançasse esse montante com a promessa de que eles seriam readmitidos futuramente. Exatamente. Agora, no plano sanitário, qual é o seu ponto de vista? O que é que o governo, se fosse, nesse caso, você como presidente do governo regional, o que é que faria de diferente que o governo regional tem feito? No plano sanitário, desenvolvia uma série de contactos no sentido de o príncipe ter apoios diretos de parceiros. A Ilha do Príncipe está isolada, praticamente abandonada. Os parceiros internacionais da Ilha do Príncipe são fracos, são parceiros que umas geminações que só servem para, digamos, fazer figura da amizade. Ok, somos amigos. Yeah. E a nível social? Não. E a nível social era fundamental proteger duas franjas, digamos, da sociedade. Mas... crianças e os idosos. Imediatamente. Protegê-las. Portanto, é garantir o apoio ao emprego ou para que haja subsistência, porque o TOSE abandonou completamente o setor produtivo. Não há produção, não há empreendedorismo regional. Os jovens estão abandonados, os jovens não produzem nada. Eles estão ali voltados para a cacharamba, para a bebedeira, sem alternativa, frustrados. E ainda por cima recebem... Resumindo, acha que o príncipe está largado a sua sorte? O príncipe está numa situação catastrófica. Mais do que largado a sua sorte, o príncipe é um barco sem rumo. E pode afundar a qualquer momento? Pode afundar. E a salva-vidas? Se o governo regional não souber agir... A salva-vidas, se afundar, não haveria salva-vidas? Ora bem, salva-vidas é isso. Tem que haver uma mobilização de todos nós, com a consciência de que a UMPP fracassou, falhou. Foi um projeto que, a uma dada altura, verificava-se. Aliás, quem lançou a primeira iniciativa de mudança foi então, nós podemos concluir aquilo que fala é que a UMPP tinha pernas para andar, de repente perdeu as pernas para andar. Já há coisa de 5 anos que o MPP não tem perna, não tem mais projeto, não tem mais iniciativa, não inspira mais ninguém. Repara, eles organizaram um congresso de escolha de um líder, de um novo líder. Sim. O José disse que o processo estava aberto a todos. É mentira. Não estava aberto a toda a gente. Não estava. Se fores à página do Facebook da UMPP, não encontras uma única publicidade. Mas encomendado, nesse caso, quer-me dizer que foi um projeto encomendado? Completamente encomendado.
o Felipe vai ser um simples boneco nas mãos do Tosé e do Digo, que é o chefe da bufaria do governo do Tosé, e do João Paulo. O Felipe, se tiver algum juízo, não deve meter-se nisso. Deve esperar as eleições para concorrer e, se ganhar, ter legitimidade para governar. Caso contrário, olha, já sei de informações que nos chegaram. O Digo, assim que o Felipe se substituir o Tosé agora, o Digo vai para o governo regional, o João Paulo também vai para o governo, quer dizer, vai ser um governo familiar. Já está a irmã do Tosé nas finanças sem concurso público. Portanto, quer dizer, isto é corrupção. Isto são provas claras de corrupção existente no Príncipe. Portanto, e mais, o Felipe não detém a máquina partidária. Nesse momento, ele não manda nada. Estás a entender o grande problema? O que vai acontecer é, vão dizer, Felipe, vão lhe pôr a passear. Felipe, vai inaugurar ali umas coisas e tal. Não, deixa que nós tomamos conta disso, pá. Diverte, pá, é jovem, pá. Nós tomamos conta disso para ti. Então ficamos por aí, porque a entrevista também já estamos mesmo esgotado o tempo suficiente da entrevista. Eu agradeço a todas as pessoas que acompanham o canal, estiveram presentes e que continuam aqui, porque o nosso projeto Príncipe TV é um projeto de crescimento e nós queremos, quanto mais as pessoas estiverem no nosso canal, dando like, visualizando para o nosso crescimento. Por isso eu agradeço a todos, como dizem na terra, passo. Príncipe TV. Já tá doidona, já tá doidona.